Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre como transformar TDAH em alta performance. Então, se você conhece alguém extremamente inteligente, sabe aquela pessoa cheia de ideias, mas que vive atrasado, que vive desorganizado, que vive sobrecarregado, pois é, pode ser que essa pessoa não tenha falta de disciplina. Pode ser que ela tenha uma arquitetura cerebral diferente. E nesse vídeo, que promete ser um pouco polêmico, eu vou falar para você sobre os embasamentos científicos e sobre a minha visão como gestor de alta performance, mentor há mais de 15 anos, mais de 10 países de atendimentos a CEOs e grandes corporações aqui no Brasil, atendimento de líderes de todos os níveis, que eu acredito que me credencia a falar com você sobre alta performance. Então, vamos começar pensando o seguinte: o que é o TDAH? Se você analisar há 20 anos atrás, né, por exemplo, sei lá, há 30 anos não se ouvia falar sobre isso. Por exemplo, na minha infância, eu que tenho 37 anos, eu não ouvia falar sobre isso. Fulano tem TDAH, né? Não havia diagnóstico para isso, né? Então, hoje, com o avanço científico, o TDAH ele é hoje definido como um transtorno neurobiológico com base genética. Então, há fortes indícios de que o TDAH é um negócio hereditário. Então, se você dá uma olhadinha aí na tela, a preparação que eu preparei para você, tá pequeno aí para você, se tiver pequeno, né, pelo celular, eu vou traduzir. A hereditariedade do TDAH chega a 88%. Então, de 70% a 88% é de que o TDAH é herdável. Então, você pode ter um gene aí de TDAH. E olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa antes de trazer esse vídeo para você, evidentemente. Eu não ia me arvorar a trazer um vídeo para você se não tivesse embasamento científico. E nós tivemos um aumento significativo, porque há 20 anos a prevalência de TDAH era de 6,1%, agora é de 10,2%, ou seja, toda empresa, atenção, toda empresa já tem pessoas com TDAH. Líder, você já tem alguém com TDAH na sua equipe. Talvez você mesmo tenha esse negócio e você, né, ainda não tenha diagnosticado isso. Mas eu não vim aqui só falar sobre o que é e etc. Eu vim aqui te dar um plano prático de ação. Eu vim aqui te mostrar o que um líder faz para lidar com uma equipe que tem TDAH e transformar essas pessoas em pessoas geniais. Porque o TDAH tem 2 vezes mais energia mental do que uma pessoa sem TDAH. Então, quando você olha assim, pela superfície, você vai perceber que a pessoa tem atraso crônico, desorganização, procrastinação, esquecimento. Esse é o olhar do líder superficial, é apenas um olhar descritivo. Mas se você olhar do ponto de vista da arquitetura cerebral, se você olhar do ponto de vista do entendimento do que são as pessoas, é isso que um líder deve fazer. Líder deve entender de gente. Se você não entende de gente, você não está liderando, nem a si mesmo, nem ninguém. Então, você vai observar que é, na verdade, uma sobrecarga cognitiva. Aquela pessoa tem 1000 pensamentos ao mesmo tempo, e essa sobrecarga, é claro que deixa essa pessoa mais distraída. Só que essa pessoa tem 2 vezes mais energia mental, essa pessoa muitas vezes não tem um diagnóstico correto, então todo mundo acha que a pessoa é bagunçada, esquecida, mas na verdade ela tem um TDAH. E eu vou te dar a boa notícia, líder. Eu, aqui na minha empresa, tenho liderados com TDAH e o que eu fiz foi aproveitar isso. Tá? Como é que eu aproveitei isso? É agora que o bicho pega. É agora que você vai colocar em prática o que eu vou te falar aqui, que eu duvido que alguém te falou isso no YouTube ou em qualquer outro lugar. Nem curso pago
você vai encontrar o que eu vou te falar aqui agora na prática. Considera que só no Brasil nós temos um prejuízo de 1,8 bilhão em baixa produtividade, em turnover elevado, em pessoas com burnout, em perda de talentos. Pois é, o TDAH é um fator fortíssimo para criar burnout. Burnout é sobrecarga que vai sendo levado ao extremo, né? E essa pessoa começa a se culpar, o líder não sabe como lidar com aquela pessoa, e é claro que isso vai dar problema, né? Isso vai dar um afastamento, isso vai dar uma série de prejuízos. Então é 1,8 bilhão de prejuízo. E aí, quando você não sabe liderar alguém com TDAH, essa pessoa ela entra no modo de sobrevivência cognitiva. O que quer dizer isso? Ela está sempre ansiosa, ou ela está deprimida, ou ela está ali em um estado de esgotamento mental. E aí o que é pior, né? Se você lidera alguém com TDAH em home office, fica mais difícil ainda. Porque o TDAH e a organização tem tudo a ver. Eu vou te mostrar a ferramenta que você vai aplicar em você e na sua equipe para aproveitar ao máximo esse tipo de arquitetura cerebral. Nós não chamaremos isso de um problema, porque na minha opinião o TDAH é um superpoder, quando você, líder, sabe usar isso aí. Então, a estrutura do home office em si não ajuda, porque falta rotina, falta processo claro. Então, quem tem TDAH, atenção, ela tem uma confusão tão grande, é um caos interno tão grande, que o ambiente externo organizado dá a ela a estrutura necessária para produzir. E aí, quando falta interação humana, né, se essa pessoa está em home office, se ela não tem interação humana, se ela não tem ali feedback constante, ela simplesmente vai procrastinar, ela vai fazer tudo menos o que precisa ser feito. E aí começa a tomar pressão externa para todo lado, né? E aí começa a ver prazo estourar e assim por diante. Então, o remoto piora o TDAH. Agora, qual é o lado poderoso, tá? Se você foi diagnosticado com TDAH, ou se você tem alguém na sua equipe que você imagina que tem TDAH, pode ser que a pessoa não tenha o diagnóstico, mas você, observando o que eu estou te falando aqui, você começa a notar, e eu realmente sugiro que você observe isso agora. Líder, observe as pessoas. Líder que não se interessa pelo ser humano não é líder. Lado positivo do TDAH, criatividade elevada, altíssimo nível de energia mental. Então, a capacidade de gerar dezenas de ideias em minutos. Assim. Então, é um motor cognitivo acelerado, que quando você direciona bem isso, a pessoa se torna genial, vira realmente um superpoder. E o hiperfoco, né? Muita gente fala sobre hiperfoco, e quer dizer o seguinte, é uma conexão tão profunda por algo que a pessoa produz mais do que a média. Então, se o TDAH tem esse lado poderoso, o que é que você, líder, tem que fazer? Você tem que proporcionar estrutura externa, você tem que trabalhar com microtarefas, você tem que criar um ambiente que blinde aquela pessoa, ou seja, menos ruído, menos interrupção, menos notificação, tá? Então, tem que ser um ambiente que protege o foco. Se possível, mete um fone de ouvido lá com cancelamento de ruído, seja lá o que for. E em quarto lugar, né, use e abuse de Pomodoro, de ciclos de foco, de 25 a 40 minutos de foco intenso, 5 a 10 minutos de pausa. Quando você faz isso, você tem alguém performando absurdamente alto. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu lidero pessoas que têm TDAH. Então, eu simplesmente criei um sistema de delegação para aproveitar essa busca por dopamina que essas pessoas têm. E nesse sistema, a pessoa vai tendo recompensas, pontuações, conforme ela vai executando as tarefas. Se você estiver em alguns dos nossos cursos, o Manual do Líder Referência, Academia de Líderes e Gestores Cunhar, se você for um membro da minha mentoria, a Elite, eu vou mandar
né, no nosso grupo lá exclusivo esse sistema para você conhecer e entender como é que ele funciona. E se você está no nosso grupo grátis para inscritos aqui no YouTube, a descrição está aqui embaixo, é só entrar no grupo, você vai receber uma planilha e um assessment que eu vou te mostrar agora para cumprir o seu papel como líder. Então, a partir de agora, nós vamos dividir o nosso conteúdo. Até aqui, vamos recapitular? Eu te mostrei o que é o TDAH, direto ao ponto. Eu te falei os pontos que dificultam a sua vida como líder, ou a sua própria vida se você enfrenta esse tipo diferente de arquitetura cerebral. Tá? E te falei dos superpoderes que isso aí tem. Agora, o que um líder deve fazer para resolver e como você vai resolver isso agora na sua vida. Vem comigo aqui na nossa tela. Vamos identificar o papel do líder. Tá? Líder, qual é o seu papel? O seu papel nisso tudo, estou aumentando aqui para você para ficar mais fácil de compreender. Você tem 5 coisas aí. Você tem psicoeducação. Como assim, Murilo? O que é esse tal de psicoeducação? É ensinar o seu time sobre neurodiversidade. É você normalizar, não é ficar estigmatizando. Quer dizer o seguinte, você não vai criar rótulo. Nossa, fulano é atrasado, hein? Nossa, fulano é não sei quem, hein? Porque isso simplesmente cria rótulo, ou seja, você instala a crença naquela pessoa e a performance dela despenca. Não é inteligente fazer isso. Aí você me fala, pô, Murilo, você está pedindo para eu pegar leve com esses caras desorganizados, sem disciplina? Não, eu estou dizendo para você dar a ele o conhecimento sobre o funcionamento do próprio cérebro e como ele pode usar isso a favor dele. Segundo, estrutura clara. Estrutura clara. Isso quer dizer meta muito bem definida, papel muito bem desenhado, prioridade organizada. Quanto mais clareza você dá para essa pessoa, mais combustível ela tem. Isso não é só para TDAH, isso é para todo mundo, pô. Flexibilidade inteligente, que quer dizer você, na medida do possível, você vai adaptando o ambiente ao perfil cognitivo. Tá? Então não existe tamanho único, né, para isso aí. Eu não ia te mostrar isso, mas pô, eu não resisto, né? Então vou te mostrar aqui uma coisa, por exemplo. Estou aqui na central de comando. Esse aqui é o sistema que eu criei para a nossa equipe envolvendo isso. Então, nós temos a pontuação aqui, por exemplo, e aqui são algumas recompensas que as pessoas da nossa equipe, né, com o TDAH têm para as suas ações. Então, você está vendo aqui que tem uma pontuação. Tá? Então, tem uma pontuação aqui. Por exemplo, 2.400 XP leva uma Coca Zero. 4.000 XP eu pago um café para a pessoa. 6.000 XP é um shot de super coffee. 9.000 XP é uma dose de pré-treino. Depois tem shot de Venvance 50, shot de Venvance 70. Só, é claro, né? São pessoas diagnosticadas. Né? Não estou recomendando que você consuma. Vale iFood no final de semana, manhã ou tarde livre. Então esse aqui é um sistema que eu criei exatamente para a cada ação que a pessoa vai tomando, ela vai levando pontuações e essas pontuações vai colocando ela em um nível cada vez mais elevado de resultado. Então, como eu criei esse sistema aqui? Eu criei esse sistema aqui completamente desenhado por IA. Eu fiz isso aqui, o que eu provavelmente investiria algumas centenas de milhares de reais para chegar no nível que eu cheguei ali, de monitoramento do time com IA integrada. Eu levei alguns dias para implementar esse sistema que eu criei do absoluto zero, tá? E só gastei alguns dólares ali de hospedagem. E é isso que eu ensino você a fazer. Então, se você quiser aprender mais sobre integração de inteligência artificial na sua liderança e gestão, aqui embaixo vai ter um link para você saber mais sobre as minhas soluções de IA. Quem sabe eu aplicar IA na sua empresa. Então, se você é um CEO, você já sabe aí que existe essa possibilidade de você fazer em horas o que levaria meses e te custaria centenas de milhares de reais. Então, quanto vale isso que eu mostrei para vocês? Cara, isso vale uma fortuna.
Eu estou te dando aqui na prática um jeito de liderar pessoas com TDAH. Murilo, por que gamificar? Por que pontuação? Porque para essas pessoas, dopamina, sentimentos de microavanço é fundamental. É fundamental. Então você percebe como há meios de liderar isso? Agora, sem mais delongas, voltando aqui ao papel do líder. O papel do líder é uma gestão por resultados. Então é você avaliar a entrega e não presença. É você focar no output, não no método. Então essas pessoas geralmente precisam de um pouco mais de liberdade criativa para fazer acontecer. Agora, nós não vamos parar por aqui, tá? Você vai ter 2 presentes que eu vou deixar aqui para você. Presente número 1. Se você está no nosso grupo de WhatsApp, vou diminuir a tela para você. Se você está no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber esta ferramenta aqui, que é uma ferramenta em PDF. Em XLS, tá? É uma planilha. É uma planilha que eu criei especificamente para você conduzir a sua equipe e a si mesmo em situações de TDAH. Mas não é só isso. Se você sente que você está em um ambiente de distração hoje, você vai aplicar isso aqui. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar quanta distração tem hoje na nossa vida? Pois é, as redes sociais, tudo hoje disputa a sua atenção. Então eu recomendo esse diagnóstico para todo mundo, para todo líder. Aproveita, porque isso aqui é a ferramenta que você não acha em nenhum curso pago. Eu te entrego tudo isso de graça. Então é só entrar lá no meu grupo do WhatsApp que você recebe conteúdos exclusivos que eu não libero em lugar nenhum. Eu só libero lá na nossa comunidade. Combinado? Voltando então aqui, essa aqui é a planilha que você vai levar lá no grupo. Então ela tem um diagnóstico de distração, ela tem um plano semanal anti-distração, por exemplo, mesa organizada antes do dia começar, modo foco ativado, sem interrupções, não olhei redes sociais antes das 9, respeitei horário definido para as minhas redes sociais, etc, etc. Depois você tem um protocolo de foco, depois você tem uma auditoria de redes sociais. Então, quanto tempo médio você passa em cada rede social, se isso contribuiu para os seus objetivos, e qual é a decisão que você vai tomar, você vai manter, você vai limitar, você vai eliminar, e qual vai ser a ação concreta que você tomará. Agora, não é só isso. Para todo mundo aqui, eu vou deixar um link onde eu peguei essa planilha, evidentemente, e transformei para você em um assessment. Então, no link que vai ter aqui embaixo, vai estar escrito Assessment de Diagnóstico de Distração. Beleza? Tracinho TDAH, esse é o nome. Você vai fazer esse teste aqui para descobrir como é que está o seu nível hoje de organização diante disso tudo. Eu vou diminuir a tela aqui para você poder acompanhar direitinho o nosso formulário. Então você vai deixar aqui os seus dados e vai começar a responder. Minha mesa de trabalho está organizada e limpa. Você vai olhar para a sua mesa agora e fazer essa avaliação. Por exemplo, eu vou colocar tudo 3 aqui, só para você ir testando, tá? Então, uso o fone de ruído quando necessário, a iluminação e temperatura são adequadas, eu mantenho água essencial antes de começar. Próximo bloco. Redes sociais, né? Olha que interessante, olha a quantidade de coisas aqui que você tem nesse assessment grátis. Organização e planejamento. Então, nota, você está fazendo um assessment aqui, ó. Você está fazendo uma avaliação de quanta distração você tem hoje. Gestão do tempo, trabalho com bloco de foco, evito multitarefa, tenho limites claros para reuniões e interrupções e assim por diante. E aí, energia e bem-estar. Aí você vai ver o seu resultado, por exemplo. Eu selecionei tudo 3, mas ele dá o resultado aqui, né? Então, zona de alerta, você sabe o que fazer, agora precisa de um sistema, né? E aqui ele mostra o teu mapa de foco. Você pode salvar isso aqui, você pode compartilhar com os seus colegas, você pode refazer o seu diagnóstico e aqui ele vai te dar uma análise por dimensões. Aqui os próximos passos recomendados. E se você quiser conhecer algum dos meus programas, as minhas soluções, você vai falar aqui com o nosso suporte, vai ser direcionado para falar com o nosso time, ok?
Então, tudo isso aqui de graça, estou dando a solução para você. Recapitulando, o que é TDAH, cara? O que é TDAH? É uma arquitetura neurobiológica diferente. Pontos fracos, distração, atraso, procrastinação. Pontos fortes, que podem ser superpoderes, hiperfoco, 2 vezes mais energia mental do que uma pessoa normal e muita criatividade. Como é que você resolve isso? Crie um sistema de delegação que vá dando a essas pessoas a estrutura que esse neurotipo cerebral precisa. Você dá microdoses de dopamina através de gamificação. Eu mostrei para você como eu faço isso na prática. E, além disso, você faz um diagnóstico que eu criei gratuitamente para você. Mas sabe o que está faltando aqui e que eu não posso fazer por você? Isso eu não posso fazer por você. É deixar o like aqui nesse vídeo. Mais de 90% das pessoas que estão assistindo e compartilhando os nossos conteúdos não estão inscritas no canal. Então faça a tua inscrição no canal, já deixa o teu like, o teu comentário, se os meus vídeos têm sido relevantes para você. Combinado? Um forte abraço, aproveite todas as ferramentas, entre no nosso grupo, aplique aí o assessment, pegue a planilha e aplique com a sua equipe e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.